Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje a gente vai falar de uma das histórias mais emblemáticas da história do Batman, que é a Piada Mortal. Mas o que falar de novo da Piada Mortal? Todo mundo conhece a história, todo mundo já viu um monte de vídeo de teoria, se o Batman mata o Coringa, se não mata o Coringa, se é canônico, se não é canônico e por aí vai. É por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo, porque eu tenho certeza que pouquíssimas pessoas conhecem a história que a gente vai contar hoje. E bem, a Piada Mortal trouxe várias consequências para o universo do Batman. A principal delas é que a Bárbara Gordon levou um tiro do Coringa e ficou paraplégica. Então vamos parar um pouco para pensar aqui. Se é assim um evento tão negativo para os heróis da DC, por que ninguém viajou no tempo e impediu que o Coringa atirasse na Bárbara? E bem, acontece que eles fizeram isso. E quem fez isso foi o Gladiador Dourado com o apoio do Rip Hunter. E no vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre esse capítulo perdido, mas muito importante da Piada Mortal. Apenas contextualizando para ninguém ficar boiando no meio da história do Gladiador. Na Piada Mortal, o Coringa foge do Asilo Arkham e faz uma espécie de esconderijo num parque de diversões abandonado. Ele sai decidido a fazer algo impactante. Enquanto isso, a Bárbara Gordon tinha acabado de se aposentar e estava curtindo a vida normal em casa com seu pai. Eles estão falando sobre a atuação do Batman na cidade quando alguém bate na porta. Bárbara vai atender, mas quando ela abre, apenas vê o Coringa apontando uma arma para ela. E não há tempo para nenhuma ação, a não ser da Bárbara se assustar. E assim o Coringa atira, criando essa página, uma das mais icônicas da história da DC Comics. Em seguida, o Coringa captura o comissário e tira fotos constrangedoras da Bárbara, que está agonizando no chão. E o que acontece depois é história. O Batman vai atrás do Coringa, o comissário Gordon é torturado psicologicamente para ter um dia ruim, mas se mostra incorruptível, e o morcego acaba capturando o Coringa num final ambíguo. Bem, agora que todo mundo lembrou do contexto da Piada Mortal, vamos à vez que o Gladiador Dourado tentou impedi-la. Isso aconteceu na HQ do Gladiador Dourado número 5 de 2008. A história começa com um flashback da Bárbara Gordon nos seus últimos dias como Batgirl. Ela captura o espantalho e fala com o comissário Gordon sobre o rumor de que ela vai se aposentar e de como ela é boa no trabalho dela. A Batgirl agradece o elogio e nos dias seguintes ela de fato se aposenta. Enquanto isso, no futuro, o Gladiador Dourado e o Rip Hunter estão conversando no seu laboratório. Eles estão corrigindo várias falhas históricas que foram provocadas pelo Rex Hunter. A dupla consegue capturá-lo, mas o Rip diz que a missão ainda não terminou e fala que o Gladiador precisa viajar no tempo mais uma vez para impedir que a Bárbara Gordon seja vítima do Coringa. O Gladiador aceita, mas lembra do porquê ele está fazendo isso, que é para eles depois tentar salvar o Ted Kord, que é o falecido Besouro Azul. Então o Rip Hunter faz alguns ajustes no uniforme do Gladiador e decide ficar no laboratório, deixando essa missão somente para o herói dourado. Enfim, ele finalmente viaja no tempo e aparece no parque de diversões. O seu leal robô Skids fala para ele se o herói tem certeza do que vai fazer, porque o Coringa é um cara bem barra pesada. Mas o Gladiador diz que a Bárbara nunca deveria ter sido paralisada e salvá-la talvez seja a coisa mais importante do que ele já fez. Contudo, a sua presença no parque chama a atenção dos capangas do Coringa, que são aquelas pessoas que aparecem lá na HQ da Piada Mortal. Eles atingem um herói com um dardo e assim ele fica imobilizado. Eles começam a atacá-lo e até desativam um campo de força do herói. É quando aparece o Coringão e faz ele dormir. O Gladiador Dourado foi atingido com aquele gás sonífero do Coringa. E quando ele acordou, a situação não estava nada boa para ele. O Coringa pergunta se o seu veneno está perdendo o efeito. E assim, finalmente vemos o palhaço do crime em pessoa na frente do Gladiador Dourado. O vilão pergunta quem diabos é ele, mas o Gladiador só diz que está ali para impedi-lo. O Coringa, do seu jeito humorístico, fala "parar? Mó?" e diz que o herói não tem ideia do que a sua mente brilhante está planejando.
e então permite que um dos capangas dele acerte um carrinho da montanha-russa no Gladiador Dourado, que fica novamente inconsciente. Quando acorda, ele está preso numa cela do parque. O Skids aparece e diz o que aconteceu ao Gladiador, enquanto que o liberta da prisão. Ele consegue sair escondido sem chamar a atenção dos outros e pergunta quanto tempo lhe resta. O Skids só diz que não tem muito tempo. A HQ aqui fica intercalando momentos da Piada Mortal com a história do Gladiador para mostrar o quão atrasado ele está. O Coringa já está entrando no prédio da Bárbara, enquanto que o Gladiador sai voando a toda velocidade lá do parque. É então que, chorando, ele implora para que não seja tarde demais. É só que era tarde demais. A Bárbara é atingida pelo tiro do Coringa no exato momento que ele chega no prédio para impedir. Ao subir as escadas, o herói encontra a Bárbara já caída e o Coringa saboreando a vitória. O Gladiador fica chocado com o que vê, e o vilão só fala que essa é uma festa privada e que não é para ele atrapalhar. E os capangas do Coringa então vão para cima do herói. Ele se defende do jeito que dá e consegue se afastar deles. E então tenta atacar o Coringa e consegue derrubá-lo. O Gladiador grita para ele parar de rir dele. Só que o vilão é rápido e usa a câmera com flash para cegar temporariamente o herói. E assim o Coringa consegue revidar utilizando o Skids para bater nele. No fim, o palhaço aponta a arma para o Gladiador e diz sorria. Ele vai atirar, mas é nesse momento que o Gladiador volta ao seu tempo. E é nesse momento que as coisas ficam muito interessantes. E pessoal, se vocês estão curtindo o vídeo, deixa aquele joinha ou aquele comentário, porque isso ajuda bastante o canal. Valeu? Foi o Hip Hunter que puxou o Gladiador de volta ao seu tempo, porque ele estava sendo humilhado pelo Coringa. É só que o Gladiador não desiste e pede para voltar. O Hip Hunter não gosta muito da ideia, mas acaba aceitando. O problema é que o Gladiador falha de novo. Sem estar convencido, o Gladiador volta diversas vezes ao passado só para impedir o Coringa, mas em todas ele falha. Até que o Hip Hunter fala que chega. O Gladiador diz que essa anomalia no tempo pode sim ser detida. Ele só precisa fazer as coisas certas. Mas é então que o Hip Hunter fala uma bomba. Ele diz que o Coringa sempre vai vencer. A Bárbara sempre vai ficar paralisada. Porque a história da Piada Mortal não é uma anomalia. É uma certeza do tempo. E ninguém pode detê-la. O Gladiador então fica pé da vida com o Hip Hunter, pois ele o fez acreditar que dava para salvá-la. Só que a verdade é que o Hip Hunter fez tudo isso para mostrar uma coisa ao Gladiador, de que não é possível alterar algumas coisas na história. Como, por exemplo, salvar Ted Kord. Tanto a paralisia da Bárbara quanto a morte do Ted são coisas que não podem ser impedidas. Elas são, em outras palavras, solidificadas pelo tempo. O Gladiador Dourado então chora e diz que só queria o seu amigo de volta. E é isso, a história do Gladiador envolvendo a Piada Mortal termina aqui. E o que a gente aprendeu com isso hoje? A história da Piada Mortal não pode ser desfeita por viagens no tempo pelos heróis. É por isso que ninguém nunca tentou impedi-la. Era o destino da Bárbara Gordon ficar paralisada e se tornar a Oráculo. Não importa o tamanho do esforço do herói ou quem que seja ele, isso não pode ser desfeito. E isso mostra o tamanho da história da Piada Mortal para o universo DC. A Piada Mortal é canônica e não importa o quanto que algumas pessoas tentem espernear, ela não vai deixar de ser canônica. E essa é a explicação dentro dos quadrinhos do porquê ela nunca vai ser alterada. E fora dos quadrinhos, essa é uma mensagem muito clara que nenhum escritor pode mexer nela. E ainda bem, porque pensar que a história do Batman não teria Piada Mortal é como tirar uma essência da coluna dele. Não dá, a Piada Mortal precisa ser canônico e eu espero que continue sendo assim por muitos e muitos anos. Bem, essa foi a história de quando o Gladiador Dourado tentou impedir a Piada Mortal. Conheciam essa história? Gostaram? Não gostaram? Deixem as suas opiniões aí nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre o Batman.
Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau!